Procurando uma boa história, conto ou relato? Já achou o seu canal? Compartilhe com os amigos e já se inscreva no canal Face do Terror. Olá, meu nome é Samir, sou de São Paulo, trabalho com entregas na Grande São Paulo e interior. Tenho uma van para fazer essas entregas, uma van refrigerada. O que se passou comigo foi em uma dessas entregas, indo para o Paraná, há alguns anos atrás. Estava indo para essa entrega ainda de madrugada. Lembro que carreguei o carro às 3 da manhã e logo peguei a rodovia Regis Bittencourt. Saindo de São Paulo, entrei em Taboão da Serra. Fui seguindo para o meu destino. Em certo trecho da estrada, me deu uma vontade enorme de ir no banheiro. Então avistei um posto de combustível fechado. Parei a van, desliguei os faróis e olhei em volta para saber se não havia ninguém. Abri a porta, mas deixei o motor funcionando. Tirei água do joelho ali do lado da van. Terminei o ato e entrei novamente no carro. Acendi um cigarro e o vento gelado levava fumaça. Foi então que ouvi um barulho muito alto de latas sendo reviradas. Engatei a primeira, fui soltando a embreagem devagar. Apontei a frente do carro para o lado do restaurante onde ficavam as latas, entre o prédio da borracharia. Liguei os faróis e foi então que eu vi. Era enorme, tinha pelos falhados, uma cabeça estranha. Na hora eu não consegui sair dali. Foi então que ele encarou os meus faróis. Foi se erguendo, ficou em duas patas e rosnou muito alto. Foi caminhando em duas patas, bem devagar. Foi então que ele se abaixou. Ficou em quatro patas. Pude notar que a parte de trás era mais alta que a da frente. Ele avançou para cima. Foi então que acelerei o carro, saindo daquela situação macabra. Dirigi por mais alguns quilômetros e parei em um outro posto, que estava funcionando normalmente, com frentistas e lanchonete, tudo funcionando. Então entrei, olhei para alguns homens que estavam por ali e comecei a contar o que acabara de acontecer comigo. Então alguns deles começaram a rir e dizer que eu estava louco. Saí de perto deles, sentei em uma mesa, chamei um garçom e pedi uma dose dupla de uísque, pois o susto foi demais para mim. Foi quando um rapaz de pele pálida se aproximou e se sentou na mesa. Ele me olhou nos olhos com um tom sério de voz e me perguntou: "Onde o senhor viu esse cão?" Eu não disse que era um cão. Eu nem sei o que era aquilo. O rapaz me olhou, pediu outra dose, empurrou o copo em minha direção, me olhou e disse: "Aquilo é um lobisomem. Eu estou aqui para pegá-lo." Claro, claro que sim. Você é um caçador de lobisomem. Agora estou muito melhor por saber disso. Como se a noite já não estivesse estranha demais. O jovem me respondeu dizendo: "Olha, não tenho te convencer de nada, muito menos dar-lhe satisfação." Olhei para o jovem e vi seu semblante sério. Então indaguei: "Você está falando sério? Isso existe mesmo? Você caça essas coisas?" A resposta para todas as suas perguntas serão respondidas amanhã às 18 horas. Se você quiser saber a verdade, estarei aqui. Então ele se levantou e saiu da lanchonete. Alguns minutos depois eu me levantei e segui viagem até onde tinha que descarregar. Já eram umas 6 da manhã quando eu descarreguei e fui para uma pousada descansar. O restante do dia era feriado, sexta-feira, então não iria carregar o carro. Demorei um pouco para dormir, e quando dormia, logo acordava com um pesadelo, com aquela coisa me perseguindo. Então me levantei e eram umas 4h20 da tarde. Tomei um banho, paguei o quarto e pedi mais uma noite. Me dirigi até a lanchonete. Estava impaciente.
Quando eu cheguei lá, olhava para todos para ver se achava o tal rapaz. Quando bateu 18h39 no meu relógio, me levantei, paguei a conta e saí de lá dando uma risada. Quando eu estava quase chegando na van, vi o rapaz ao lado dela. Então perguntei: desde que horas você está aqui? Desde o horário que combinamos. Ora, e por que não foi até a lanchonete? Estou aqui e você também tá, certo? Certo. Entrei no carro, dei a partida, mas ele não entrou. Ficou me olhando até que eu perguntei: você não vai entrar? Ué, você não me convidou? Desci do carro, abri a porta para ele e disse: o senhor quer entrar no meu carro? Ele entrou e seguimos para o posto onde eu havia visto o tal lobisomem. No trajeto, algumas coisas estranhas aconteceram. Estava olhando pelo retrovisor e só vi o banco da van. O rapaz estava ali, mas não via o seu reflexo no retrovisor. Foi então que eu pedi para ele arrumar o espelho. Ele olhou para mim e disse: não adianta, você não me verá no espelho. Pronto, vai dizer que você é um vampiro agora, né? Ele só me olhou, não disse uma palavra. Então chegamos no posto. Ele tirou uma escopeta de cano cerrado de uma bolsa que trazia junto consigo. Então me entregou sem dizer uma palavra. E eu perguntei: então, você é um vampiro? Ele estava de costas. Quando se virou, seus olhos eram negros, seus dentes como se fosse de um tubarão. Puta que pariu, que porra é essa? Você é um vampiro mesmo? Presta atenção na mata. Você não tem que se preocupar comigo. Foi então que ouvimos um uivo amedrontador saindo da mata. Ele disse: rápido, vamos. Entramos correndo pela mata. Ele tinha uma enorme facilidade de se movimentar. Eu acabei ficando para trás. Então parei naquele escuro total. Eu estava só, com muito medo, e fiz uma coisa que não fazia há muito tempo. Me calei e ouvi todos os sons que me rodeavam. No meio daquela escuridão toda, eu vi 2 olhos se acenderem. Então a criatura veio com tudo para cima de mim. Eu não tive reação de nada. Eu travei. Num ato de coragem, levantei a arma e atirei. Acertei em cheio aquela coisa, que urrou, mas não deixou de ver para cima. Foi então que vi algo pulando em cima do monstro, jogando ele para longe. Era o rapaz, que agora estava numa batalha sangrenta com aquele monstro. Foi então que aquele bicho mordeu o seu ombro. Ele gritou muito alto. Fui atrás dele e atirei mais uma vez naquela coisa. Levei o vampiro mordido até a van. Fomos para a pousada. Fechei as cortinas e realmente era muito sangue que saía do rapaz. Ele se levantou, foi até o banheiro. Eu liguei o chuveiro, limpei a sua ferida. Então logo ele se levantou, pôs uma roupa e saiu. Ao passar pela porta ele me disse: fique aí, não saia, não venha atrás de mim. Eu o esperei a noite toda. Quando estava perto de amanhecer ele chegou, com a boca manchada de sangue. E suas feridas estavam totalmente recuperadas. Foi aqui que perguntei: você vai me sugar? Me chupar? Chupar meu sangue? Ele não disse nada. Limpou o rosto, se deitou e dormiu. Aquilo era demais para mim. Estava muito cansado, por isso dormi muito. Quando acordei, já era noite. Notei que estava só. Novamente ajeitei o quarto, paguei o dono da pousada. Peguei a van e segui rumo a São Paulo. No caminho vi um enorme caminhão parado. Mesmo com medo, parei a van. E chegando perto do caminhão, vi muito sangue no acostamento. E uma trilha, acho que do mesmo sangue. Uma trilha que seguia até uma estrada de terra. Foi então que vi o vampiro. Ele apareceu, me olhou e disse: mais uma vítima dele.
Agora ele segue para um sítio antigo no final dessa estrada de terra. Por falar nisso, eu sou Dalibor. Que merda de nome é esse? Cara, nasci no século XIII. Tá, e quando você morreu então? Quer dizer, você morreu, não é? Você é um cadáver que anda e chupa sangue. Enquanto eu falava tudo isso, ele só me olhava. Então eu disse: Meu nome é Samir. Ele me olhou e, dizendo com uma cara bem nervosa, disse: Samir, tira o caminhão da estrada. Tirei o caminhão e notei que no assoalho tinha uma pistola. Peguei e fui com Dalibor até o sítio. Chegamos e a fera tentava entrar. As pessoas gritavam pedindo socorro. Aquilo me deu muita raiva, então comecei a disparar a arma. Acertei 6 tiros em suas costas e ele rosnou e veio para cima. Dalibor deu um soco poderoso em sua mandíbula. O animal voou mais ou menos uns 5 metros. O cão se levantou e abocanhou novamente o seu ombro. Cheguei por trás e disparei o restante das balas. Ele jogou o Dalibor em uma árvore. O barulho foi tão forte que ali eu tive certeza que ele estava morto. Saquei a escopeta e dei mais 2 tiros no animal, que agora estava de pé. Ele deu um tapa na arma e me jogou longe. Se pôs em 4 patas e veio devagar até mim. Ele parecia saborear o meu fim. Esse, sim, era o meu fim. Já estava aceitando a minha morte. Ele babava sangue. E a pancada. Devido à pancada, fui me arrastando até um tronco de uma árvore que havia um machado. Era a minha chance. Não sei o que eu ia fazer, mas só achava que era a minha chance. Quando cheguei perto do machado, aquela coisa já estava em cima de mim. Foi quando o Dalibor surgiu do nada e mordeu o bicho no pescoço. Ele debatia. Estava fraco. Vai, saia do chão. Largue ele. Liguei para Dalibor. Ele saiu da minha frente. Foi então que decapitei um monstro na base do machado. E esse foi o meu encontro com um vampiro caçador de lobisomem. Faz 2 semanas, Dalibor me ligou. Acho que teremos uma nova viagem para fazer. Então, em breve, trago-lhe para vocês mais uma história. Dalibor chegou em minha casa uma meia-noite e 40. Levei um grande susto, pois seu contato havia sido há 2 semanas. Eu não esperava pela sua aparição tão cedo. Estava fazendo minha marmita para levar no outro dia, pois acabaram de chegar em casa. Estava lavando a louça quando olhei para a janela da cozinha. Meu Deus do céu, cara, o que está fazendo aí me olhando com essa cara? Disse a Dalibor, que me respondeu. Preciso falar com você. Então toca a campainha, manda um zap, sei lá. Você quer me matar de susto? Olha, o sangue fugiu do meu rosto. Sem querer fazer trocadilhos, é claro. Samir, você continua muito engraçado. Vem, entra aí, sanguessuga. Sente-se aí. O que você me conta? Na última vez, você me disse que tinha outra coisa daquela. Sim, te falei isso. Existem alguns pactodes que estão formando uma espécie de grupo. Desculpa te interromper, mas eles são chamados de Canes e estão atuando perto de Aparecida. Usam a rodovia dos Tamoios para poderem correrem livres. As coisas estão feias daquele lado. Você fez a lição de casa, hein? Me respondeu Dalibor me olhando e franzindo a testa. Tá bom, o que você quer de mim? Você é o único humano que confio. Agora me diga, o que você acha de mais uma caçada? Me perguntou o vampiro. Cara, minha esposa me deixou por conta dos pesadelos e de não acreditar em uma única palavra do que contei para ela. A última vez que fizemos essa tal caçada, minha vida acabou. Agora você vem na minha porta e me pergunta se quero caçar? Disse isso a ele enquanto ia pegando meu celular no balcão da cozinha. O vampiro me olha e diz: Você está ligando para a polícia? Posso fazer uma ligação ou não? Por favor, faça silêncio.
Alô, Ricardo? É o Samir. Será que você poderia fazer as minhas entregas essa semana? Sim, o valor é o mesmo. Ok, então. Deixarei a chave na van. Você tem a cópia da chave da garagem. Certo, obrigado. Tchau, desculpa ligar em cima da hora. Imprevisto, né? Certo, tchau. Ué, você não disse que acabou com o seu casamento? Sim, mas não disse que foi algo ruim. Além disso, arrumei alguém para caçar. Com a gente. Como assim, Samir? Você está caçando só? Não, seu vampiro maluco. Eu vou acompanhado. Depois do divórcio, é uma mulher que também passou por isso há algum tempo. Ela é uma ex-policial e me ajudou a arrumar alguns brinquedos. Disse isso sorrindo para Dalibor. E pedi para ele me acompanhar. Então fomos até embaixo da escada que levava ao segundo andar. Em um compartimento escondido, tirei 3 bolsas de lá. Dalibor olhou e disse: Puta merda, o que é tudo isso? Ficou impressionado? São só algumas coisinhas que adquiri ao longo do caminho. Samir, você tem muitas armas aí. Pra que tantas? Virou criminoso? Não, sou só um motorista. Mas é que isso que acontece quando um lobisomem tenta te devorar e um vampiro louco te faz matar ele. Dalibor me olhou para as armas e disse: somente uma única palavra: justo. Analisou as armas, mas quando foi tocar foi impedido, pois as balas eram de prata e foram mergulhadas em água benta. E com um pouco de cera de abelha, pois pesquisando na internet vi que todas essas coisas sucumbem mais fáceis com coisas da natureza e benzidas. Dalibor então me olha e diz: fez a lição de casa, Samir. Parabéns. Você não viu nada ainda. Vamos até a garagem. Por falar nisso, quando saímos? Que tal agora? Disse Dalibor. Ok, deixe-me fazer uma ligação. Alô, Elizabeth? Ele chegou, sim. É ele mesmo. Estamos indo para sua casa. Sim, iremos te buscar em 40 minutos. Ok, beijos, te amo também. Nossa, você está muito íntimo dessa mulher. O que foi? O cadáver não namora? Dalibor me olhou com aquele olhar. Achei melhor me calar. Quando abrimos a porta da garagem, ele deu uma olhada na minha caminhonete e disse: Você está investindo, hein? Sim, tive que vender o rancho. Sério mesmo? Claro, e outra coisa. Acha mesmo que eu ia ficar no meio do mato com um monte de sanguessugas e uma porrada de cachorros do inferno? Claro que não. Sanguessuga, Samir. É, é melhor para falar no telefone. Não gostou do apelido? Vamos buscar seu amor e acabar logo com isso. Entramos na caminhonete e fomos nos encontrar com Elizabeth. Chegamos em sua casa. Elizabeth, esse é Dalibor, de quem te falei. Prazer, disse Dalibor. Elizabeth olhou para ele e respondeu: Sou Elizabeth. E você é o tal vampiro caçador? Sim. Mas antes que Dalibor terminasse a frase, ela disse: Não gosto do fato de estar caçando ao lado da caça. Caçar ao lado da caça? Sim. Já pegamos 2 da sua espécie. Isso te incomoda? Eu ando só. Se me incomodasse, você não estaria vivo. Chega. Isso está parecendo um Natal na casa da minha ex-esposa. Estamos aqui por um motivo em comum. Salvar as pessoas em comum que estão em perigo. Tá certo. Agora você está se sentindo um herói? Perguntou Dalibor. Não, só acho que temos que nos unir. Só isso mesmo, Elizabeth. Se não fosse Dalibor, eu não estaria aqui. Dalibor, sem você, tive que me virar. Então Elizabeth foi um achado. Não pedi para isso acontecer, não pedi para estar aqui. Mas estamos, então faremos do melhor jeito possível. Eu não sou um herói, mas temos um trabalho a fazer. Simples assim. Entramos na caminhonete e seguimos para a estrada. Chegamos num ponto onde havia os últimos relatos de aparição dos tais canes.
Fizemos a investigação no local, ficamos na tocaia em cima de uma grande árvore. Perto do amanhecer, fomos para uma pousada a alguns km de distância dali. Quando cheguei na recepção, uma senhora gorda com cara de poucos amigos nos atendeu. Bom dia. Serão 3 ou 2 quartos? Bom dia, senhora. Esse é meu sobrinho, essa é minha esposa. Estamos de férias passeando. A senhora olhou a caminhonete, nos olhou e disse: De férias? Aqui não tem trilhas para fazer com esse carro. Dalibor ia começar a falar. Foi aí que Elizabeth interrompeu e falou: Gostamos de acampar, pescar. Por isso a caminhonete ser tão equipada assim. Afinal, nunca se sabe a surpresa que essas estradas guardam. Gostaríamos de 2 quartos, por favor. A senhora nos deu a chave e quando saímos resmungou: Vocês terão uma surpresa em tanto. Nós nos olhamos, mas deixamos para lá. Samir, então eu sou o sobrinho? Seu? Você está ficando muito bom nas mentiras, hein? Você queria que eu dissesse que você é um cadáver e que Elizabeth é uma ex-policial e que caçamos lobisomens que fizeram um pacto para se transformar? É, errado ele não está, disse Elizabeth. Entramos para o quarto e Elizabeth disse: Vou buscar algo para comer. Disse a ela que estava com muita fome e agradeci sua gentileza. Algum tempo depois, ela volta sem nada nas mãos e diz: A mulher da recepção irá trazer. Ela sabe de alguma coisa, pois me aproximei devagar e ouvi ela dizer o número do nosso quarto e dizer que ia nos dar de bandeja. Liguei para Dalibor e contei o que Elizabeth ouvira. Ele disse que seu quarto era do lado do nosso e que ouviu, pois sua adição era bem apurada. Então, meu amigo, é melhor pôr o travesseiro na cabeça, pois já tem 2 semanas que não vi Elizabeth. Foi então que na tela do celular aparece chamada encerrada. Ao anoitecer, Elizabeth foi até a recepção e pergunta à mulher gorda onde poderíamos passear. Ela, dessa vez com um sorriso, nos indica um lugar de peregrinação, onde os pagadores de promessas sempre acampavam. Nos dirigimos até a caminhonete. Foi então que o senhor da manutenção, que estava mexendo na máquina de refrigerante, nos olhou e disse: Vou embora daqui. Esse é um lugar muito perigoso. Elizabeth pergunta: Por que está falando isso? Não vou falar mais nada. Sempre tem alguém nos olhando. Fomos para esse lugar que a mulher da recepção nos falou. Dalibor disse que ficaria distante e esconderia o carro. Elizabeth e eu estávamos em uma clareira quando fomos surpreendidos por 3 homens armados que nos amarraram. Fomos jogados em um furgão e logo estávamos em um galpão, presos a cadeiras. Foi aí que eles entraram com o senhor da manutenção. Ele estava sangrando, com sinais visíveis de que tinha apanhado. Um dos homens falou: Nunca mais tente avisar ninguém. Esse foi o último aviso. O outro homem olhou para o velho, então deu um tiro, bem na sua cabeça. Quando ele apontou a arma para mim, um uivo muito alto cortou a noite. Foi então que da grande janela Dalibor surgiu, jogando os homens longe, mas não os matando. Nos desamarrou e quando estávamos passando pela porta, o barulho de um tiro. Eu travei, senti algo queimar em minhas costas. Ouvi Elizabeth chorar. Vi Dalibor olhar para mim pela primeira vez. Com aquele olhar. Vi o vampiro caçador de lobisomem ficar triste. Enquanto eu caía, vi ele partir em um ataque feroz contra os homens. Os gritos ficavam mais longe. Senti o sangue na garganta. Antes de apagar, vi Dalibor puxar Elizabeth. Senti o braço de Dalibor e algo atravessar o meu pescoço. Apaguei. Quando acordei, estava no escuro. Senti a terra me sufocar. Então sabia que estava enterrado. Chamei por Deus. Pedi que me mostrasse o paraíso. Chamei muito. Chamei pelo diabo. Mas ninguém veio ao meu socorro. Acreditei que era o fim de tudo. Mas uma força crescia dentro de mim. Então pude me levantar daquela cova rasa.
Notei que estava perto do galpão. Fui andando com dificuldade, que logo foi sumindo. Não entendi o que aconteceu. Me joguei a um riacho para me lavar. Caminhando mais um pouco, vi a caminhonete parada. Podia sentir o cheiro de Elizabeth. Estava confuso. Foi então que pude ouvir Dalibor em minha cabeça. Já acordou, meu amigo? Estamos precisando de você. São 3 cães. Elizabeth já feriu um. Um morro. Existe uma velha cabana que não sei se é nosso abrigo ou nossa prisão. Troquei as roupas, peguei armas do compartimento da caçamba da caminhonete, corri e me espantei com minha velocidade. Quando estava chegando perto da cabana, vi um dos cães parado. Ele sangrava muito, pude ouvir seu coração bater. Ele nem pôde fazer alguma coisa. Eu atravessei seu peito, arrancando seu coração para fora. Ele deu seu último uivo. Foi então que ouvi alguns disparos. Corri para perto dos tiros e vi os cães. Bateram na porta de uma cabana velha, caindo aos pedaços. E Elizabeth gritava. Dalibor gritou. Suba e se esconda no banheiro. Agora serão 2 contra 2. Morcegos e cadelas do inferno. Veremos que criatura das trevas ficará de pé. Apareci na frente da porta. E eles me olhavam. Dalibor chutou a porta. Eu me senti invencível. A luta terrível se iniciava. Eles mordiam muito. Disse para Dalibor. Eles mordem demais. Dalibor gritou. Morda eles também. Foi aí que um dos cães errou a investida contra a minha jugular. E um movimento rápido eu mordi-o no pescoço. Enquanto mais bebia seu sangue, mais queria beber. Quando soltei, ele já estava virando homem. Dalibor trocava golpes com outro cane. Pulei em cima do pactuado e mordi a nuca. Dalibor segurou suas patas e arrancou sua jugular, saciando sua sede. Diferente do outro, quando soltamos, esse estava seco, aspecto de uma múmia. Olhei para Dalibor, que me pediu perdão, mas não havia outra maneira. Pedidos de Elizabeth, ele me transformou. Elizabeth saiu da cabana com armas em mão e, ao me ver, me deu um abraço muito apertado. Nem ligou para o sangue que estava por todo o meu corpo. Dalibor me olhou dizendo: Fizemos um acordo, eu e Elizabeth. Vou ensinar a controlar a sua sede. Sei que tudo é novo para você, mas vou te auxiliar. Eu balancei a cabeça positivamente. Peguei na mão de Elizabeth e fomos rumos à caminhonete. Quando estava sentando no banco do motorista, Dalibor olhou para Elizabeth e disse: Você que vai dirigir, Elizabeth. Eu perguntei por quê. Dalibor respondeu: Você já viu um cadáver dirigir? Dalibor passou um ano completo comigo. Me ensinou formas de matar a sede, como não atacar pessoas e esse tipo de coisas. As coisas estavam muito diferentes agora. Sensações estranhas, uma força fora do comum, e a eternidade me assustava muito. Elizabeth teve muita paciência comigo, e em muitos momentos, de vez em quando, eu via vultos, e isso me assustava por demais. Um dia Dalibor simplesmente saiu e não voltou mais. Meu professor, meu mestre, havia me abandonado. Elizabeth e eu caçamos algumas outras vezes, e cada vez eu estava mais forte. Nos mudamos muitas vezes. Era uma vida sofrida, com muito altos e baixos. Por vezes a sede quase me tomou. Eu gritava com Elizabeth pedindo para que ela saísse de perto, pois talvez não iria me controlar, mas ela sempre estava ao meu lado. Esse que não sei se deveria estar por muito tempo. Duvidei de que merecia esse amor, essa parceria dela comigo. Afinal, eu não era mais humano, mas as emoções estavam lá. E me perguntava se eu ia aguentar ver ela ficar velha. E por fim, se for como eu poderia continuar com isso. Sua dedicação para comigo era grande. Não sabia se era justo com ela.
Mas lá no fundo eu sempre sabia que não pensava nela, em si, em mim, somente em meu sofrimento. Isso me trouxe grandes problemas. Elizabeth gostaria de falar com você. Sim, Samir, pode falar. Era um fim de tarde, um dia qualquer. Foi assim que dei início à minha queda. O que você vai fazer a partir de agora? Como assim, Samir? Ela me perguntou. Estou indo embora. Você somente é uma simples mortal. Eu não acho que possa me acompanhar em minhas caçadas. Você vai me atrapalhar muito. Como assim, Samir? Eu te ensinei tudo. Estávamos perdidos, somos uma dupla. Éramos quando eu era humano. Sou muito diferente agora. Não posso ter você me estorvando. Vá, ache alguém, se case, tenha filhos. Eu estava frio. Olhava em seus olhos. Ela se levantou por um instante. Achei que ela me daria um soco, mas ela me fez um carinho e me disse: se você me transformar, podemos passar o resto da eternidade juntos. Essas palavras me pegaram como um soco no estômago. Você quer se transformar no que nós caçamos com tanta paixão? Você não iria aguentar. Você pode me ensinar, assim como Dalibor te ensinou. Por que fazer isso comigo? Elizabeth, agradeço seu tempo comigo, mas já acabou. Eu sim tenho todo o tempo do mundo. Então esqueça que nos conhecemos e não ouse mais caçar. Se te encontrar, vou te tratar como presa. Ela juntou suas coisas e pela minha espinha subiu um frio, um medo, um sentimento muito humano. Saiu pela porta, me olhou perguntando: você tem certeza, Samir? Eu amo você demais. Eu nada falei, permaneci frio. Enquanto ela entrava na caminhonete, alguns minutos depois, outro sentimento. As lágrimas molhavam meu rosto, pálido. Estava de coração partido, mas como poderia continuar com ela? As coisas estavam muito diferentes agora. Não poderia lhe causar mais sofrimento e não queria passar a eternidade sofrendo. Fui para o interior. Usei de força para conseguir algum dinheiro. Comprei um sítio e minha queda só se fazia mais próxima. Esquecendo do que Dalibor me ensinou, saí e fui ser um predador, não um caçador. Estava muito cansado, queria dar um fim naquilo tudo. Achei que alguém como eu e Elizabeth poderiam chegar e pôr um fim ao meu sofrimento. Estava andando à noite pelas matas, quando ouvi um grito de mulher. 2 homens tentavam abusar dela. Pulei em cima do que olhava e sumi com ele entre as árvores. O outro lixo que estava em cima da moça, já rasgando suas roupas, parou após ouvir o grito do outro. Tirou uma faca de caça que estava presa em seu cinto. Quem está aí? Disse o pobre estuprador. Essa será a última vez que irá fazer isso, disse ao estrume humano. Ele chorava muito, soluçava. Tentou correr para o carro. Pulei em sua frente. Mordi seu pescoço, sugando sua vida inútil para dentro de minhas entranhas. Após o término da minha refeição, vi a moça encostada no pé de uma árvore, tentando cobrir seu seio que estava solto pela camisa. Pensei em matá-la, mas sua pele branca e seus cabelos lisos me lembraram Elizabeth. Então não pude fazer nada. Mais uma vez, a humanidade se fazia presente. Peguei as chaves do carro do defunto. Tirei meu casaco. A moça estava em choque. Você sabe dirigir? Perguntei a ela, que com lágrimas nos olhos, embargando sua voz, ela balbuciou algo e balançou a cabeça positivamente. Lhe entreguei as chaves. Dei meu casaco a ela, que entrou no carro e saiu disparada.
Fui para meu sítio e lá fiquei no porão escuro fechado, como um animal, pois era isso que eu era. Alguns meses se passaram e agora raram as vezes em que eu saía de meu calabouço particular. Até que alguns adolescentes invadiram a propriedade do meu sítio, procurando pelo vampiro. Saí de fininho, mas o sol estava a pino. Corri sem ser percebido, fui para um velho celeiro, e ali fiquei quando estava quase anoitecendo e já estava lutando contra a minha sede. Eles finalmente foram embora. Então pude voltar para dentro. Ossos de animais eram vistos no meu porão. Eu já não era nem mais a sombra do que já fui. Cortei todo o contato com o mundo externo. Éramos 3 inimigos agora. Meus pensamentos, minha sede e eu. Uma luta constante entre o suicídio e a vontade de matar e continuar vivendo. Elizabeth vinha me visitar constantemente em minhas memórias e as lágrimas caíam, me lembrando de que não era nada. Meses se passaram e mais uma vez tive uma visita. Era Natal. Me permiti comer o coração de um cervo. Senti um cheiro que achei que nunca mais iria sentir. Um cheiro de cachorro molhado, misturado com enxofre. Eram 3. Sim, 3 cães estavam vindo ao meu encalço. Em um movimento rápido, subi até o telhado e esperei que eles chegassem. Tolos, tentando se esconder no escuro. Não sabe quem eu sou, dono da noite, uma criatura das trevas. Se é assim que eles querem, irei dar isso a eles. Uma briga das boas. O primeiro foi rápido e indolor. Ele nem pôde uivar. Quando se deu conta, já estava seco. Era somente um pobre homem, que agora iria aceitar suas contas com o diabo. Subi novamente para a copa das árvores. Estava me divertindo muito com aquilo. Meu sangue fervia nas veias. Eles se dividiram e começaram a dar a volta na propriedade. Saltei em cima do segundo. A briga não durou muito. Levei uma mordida no meu braço esquerdo, que me fez gritar, denunciando a minha localização. Com golpes fortes em sua cabeça, fiz com que ele largasse meu braço. Então abri sua boca, estourando sua mandíbula. Então ouvi o galope do outro. Só que também senti outra presença. Então esse era meu fim. Não percebi o outro. Fui descuidado. Fechei os olhos e aceitei a minha morte. Pensei em Elizabeth. Me despedi em pensamento. Me lembrei de seu sorriso, de nossas carícias. Adeus, meu amor. Esses meus últimos pensamentos serão seus, Elizabeth. Seja feliz, meu bem. Abri os olhos e vi o Cane vindo em um ataque mortal. Também senti a outra presença que se aproximava rápido pela direita. Relaxei e disse para mim mesmo: quando ela se for, talvez a verei novamente em outra vida. Elizabeth, meu amor, minha paixão. A poucos metros de mim, vi um vulto bater no Cane e o jogar longe, pular em cima dele e arrancar a sua cabeça com um único golpe. Aquela figura estava de capuz. Não pude ver quem era, mas meu coração batia muito rápido. A ansiedade dominava meu corpo, que se tremia todo. Foi aí que meu Salvador falou comigo sem tirar o capuz. Se entregando dessa maneira, Samir? Não foi isso que eu te ensinei. Puta que pariu, Dalibor. Seu merda. Eram 3. Aonde você estava? Vendo você os atacar. Não podia me aproximar, pois você me notaria. Ei, quase borrei as calças, disse a Dalibor. Onde está Elizabeth? Cadáver, me perguntou o mesmo. Se foi, respondi. É?
Se foi ou você a mandou embora? Eu não disse nada. Fiquei estático sem poder mover. Quer saber onde ela está? Não, não quero. Ela tem que ter uma vida normal. Uma vida como humana normal. Humana? Elizabeth não é mais humana. Como assim Elizabeth não é mais humana? É isso mesmo que você ouviu, Samir. Ela simplesmente não é mais. No que ela se transforma, Dalibor? Vamos, me diga. Dalibor olhou para o cane caído no chão. Me olhou com os olhos trêmulos e disse: Vamos tirar esses lixos daqui. Fomos esconder os corpos dos cães. Fizemos uma cova funda e ateamos fogo. Animais imundos. Entramos no sítio. O sol estava nascendo. Foi quando levei Dalibor até o meu porão. Nossa, Samir, pelo menos limpe esse chiqueiro. Agora me diga, como está Elizabeth? Onde está Elizabeth? Passaremos o dia aqui e logo iremos atrás dela, tá bem? Por que você não me conta? Olha, Samir, tem uma criatura que fica pelo cemitério, a uns 300 quilômetros daqui. Tem atacado humanos e você não percebeu nada. Não foi caçá-lo? Eu não vi. Isso me passou despercebido. Para falar a verdade, não tenho mais vontade de caçar nada. Ok, vamos fazer você lembrar de como é. Assim que você se lembrar como é, as coisas vão ser melhor. E assim iremos atrás dela, ok? Olhando para Dalibor, não disse nada. Só concordei com a cabeça. Aquele dia não passou, se arrastou. Logo quando a noite chegou, a lua se fez presente, mostrando todo o seu esplendor. A noite era clara. Viajamos como criaturas da noite, às vezes cruzando as estradas, mas sempre andando nas trevas, escondidos pela escuridão. A noite nos abraçava. Quando chegamos no cemitério, fizemos uma tocaia. Ficamos à espreita. Nem demorou, e logo a criatura se apresentou. Era como se fosse um morcego enorme. Suas garras eram parecidas com unhas de águias. Eram enormes. Olhei para Dalibor e perguntei: o que é isso? É o homem mariposa, ou homem morcego. Chame-o da maneira que bem entender. Olhei para Dalibor e disse: vamos acabar logo com isso. Com muita rapidez pulei o muro. Dalibor disse algo que eu não entendi. Vi aquela coisa em cima de uma lápide. Ele não se intimidou com minha presença. Não esboçou nenhuma reação. Só me olhou. Quando estava perto da outra criatura, veio voando e me pegou pelos ombros e pude ter um deslumbre de sua força. A força que aquilo tinha. É então que ele me levantou do chão e já no alto ele me soltou. Caí de pé. Aquilo me olhou, planando em cima de mim. O que estava na lápide abriu suas enormes asas que mais pareciam uma membrana e levantou o voo. Que merda, Samir. Achou que era tão simples assim? Estão acontecendo coisas estranhas. Essas criaturas estão vindo aos montes para a terra. Satanás abriu os portões do inferno. Por que você não me ouve? Como eu ia saber que tinha outro daquilo? É por isso da tocaia. Estudar a presa, mas dessa maneira, você se tornará a presa. É assim que você caça agora? No estilo kamikaze? Quando formos atrás de Elizabeth, não poderá ser útil. Não faz ideia do que te espera, seu cadáver burro. Onde ela está? No que ela se transformou? Me responde, Dalibor. Fui socar o rosto do vampiro, mas ele era muito rápido. Ele logo me imobilizou, me pondo com a cara em um túmulo. É aqui que você ficará, se continuar assim. Olhe em volta, são outros tempos. Estamos em guerra.
Não só com os cães, mas também com outras criaturas. As coisas estão diferentes. Eu, muito frustrado e furioso, me debatia. Xingava muito, xingava bastante. Esbravejando, tentei me soltar. Mas sua mobilização era forte. Foi então que ele disse: se acalma, seja frio, seja forte, seja inteligente. Temos que ser os mais cuidadosos possível. Faremos alguns trabalhos e depois iremos atrás de Elizabeth. Me acalmei e logo fomos atrás daqueles animais infernais. Eles voavam muito rápido, mas nós éramos rápidos também em terra. Fomos seguindo eles até uma caverna. Acredito que era seu esconderijo. No trajeto perdemos um de vista. Estando à espreita, vimos o desgraçado chegando, em um rasante com o rapaz em suas garras. Entrando na caverna, olhei para Dalibor. Foi aí que ele balançou a cabeça e disse: afinal, vamos fazer do seu jeito. Tem alguém que possamos salvar. Entramos na caverna. A luta foi sangrenta contra aquelas coisas. Salvamos o pobre rapaz, que insistia em nos seguir. Dalibor disse para aquele garoto, para ele parar de nos seguir. O garoto então disse: eu quero ir com vocês. Dalibor a princípio não queria deixar. Escuta, o primeiro humano que eu deixei me seguir se tornou um babaca, um idiota inconsequente, e eu pago o preço até hoje, disse Dalibor. Obrigado pela parte que me toca, viu? Ora, Samir, sabemos de tudo que aconteceu. Então, caminhando, o sol já estava quase nascendo. Então o rapaz disse: eu tenho uma propriedade que fica aqui. Vocês podem se esconder lá. Podem ficar no meu quarto, até que a noite se faça presente novamente. Então fomos para o sítio do garoto e ficamos lá. Perguntamos onde seus pais estavam e ele disse que aquelas criaturas haviam matado seu pai e sua mãe. O jovem nos contou a história dele e depois de entendermos tudo o que aconteceu, ele saiu. Depois nos voltou com 2 grandes bolsas de sangue. Eu ria com a cara de Dalibor, que parecia tomar o melhor suco ou algo do tipo. Venho há muito tempo lutando com a sede. Venho tentando não beber sangue humano. Faz tempo. Vocês têm essas reservas assim, sem precisar matar ninguém? Sim, nós temos, disse o rapaz. Vocês não matam humanos? Não, eu respondi antes que terminasse a frase. Dalibor deu um murro, saindo de suas entranhas. Era como se ele acabasse de despertar furioso. Seus olhos verdes de gato e suas presas mais longas do que eu jamais tinha visto realmente. Ele parecia outro vampiro. Ele disse: agora estou renovado e com muito mais força. O rapaz em uma mistura de medo e êxtase por ver Dalibor daquela maneira. O sol se pôs e agora nós estávamos indo. Dalibor tirou uma quantia grande de dinheiro do bolso e deu ao rapaz, que logo disse: eu vou com vocês. Já disse, rapaz, não vai. O último humano imbecil que levei comigo não para de falar e se tornou descuidado e só faz merda. Obrigado pela parte que me toca mais uma vez. Estávamos saindo e o rapaz disse: eu consigo entrar e sair de todas as clínicas do país, se vocês quiserem, é claro. Dalibor parou por um instante, me olhou muito sério. Parecia que ia rasgar o rapaz ao meio. Então falou: quantas existem pelo país? Mais de 1000. Então ele me olhou e disse: Samir,
É melhor ele ir, afinal, não tem ninguém por ele. Para ele ir conosco, teríamos que ter um carro grande e um pequeno arsenal. E se você não se lembra, Elizabeth levou a caminhonete. Isso eu posso resolver, disse o rapaz. Qual é o seu nome, menino? Perguntei a ele. Sou Alexandre. Sou Samir e o vampiro maluco aí é Dalibor. O que você tem? Fomos até o celeiro, ou o que era para ser um celeiro. Lá tinha um Galaxy 500. Eu já estava começando a gostar do garoto. Entramos no carro, que pegou de primeira. Então saímos pela estrada. Para onde vamos? Perguntou Alexandre. Vamos para São Paulo. Para São Paulo, Samir? Perguntou Dalibor. Sim. Temos que armar nosso novo integrante e ensinar algumas coisas. Na minha casa, e mais uma vez embaixo da escada, vimos o meu arsenal. Eu sempre me impressiono com essas armas, disse Dalibor. Sim, eu também. Mas assim como você, agora eu também não posso mais tocá-las. Alexandre avançou para cima das armas, desmontou e montou. Olhei e ele disse: Meu pai era do exército. Infelizmente, isso não foi o suficiente para ele escapar daquela coisa. Certo, garoto. Vamos treinar. E assim que sairmos, iremos te batizar. Se for com armas, acho que sei algumas coisas. Fomos para o fundo da casa. E com o silenciador, o rapaz mostrou que atirava melhor do que qualquer um que já tinha visto. Então o resto era em campo. Ele mexeu no celular e disse: Já volto. Você vai arrumar mais alguma daquelas bolsas? Perguntou Dalibor como uma criança que pede doces ao seu pai. Sim, e algumas coisas para mim também, disse o rapaz. Então tá bom. Eu estava desconfiado dele, mas ele nos mostraria em breve do que era capaz. Algum tempo depois ele voltou com alguns hambúrgueres e 4 bolsas de sangue. Nossa, são de sabores diferentes. Dalibor falou, abrindo a bolsa, e se deliciava com o sangue. Eu também tomei a minha parte. Era como um tônico. Nos dava muita força, era incrível. Como estava ficando muito forte. Logo pegamos no sono. Dormimos muito no escuro da minha antiga casa. Um descanso realmente merecido. Eram 19 horas quando acordamos. Alexandre já estava em pé na cozinha. Ele terminava de assar uma carne e disse: Deixa eu adivinhar. Vocês querem uma passada? Todos rimos. Ao terminar a refeição, todos nós caímos na estrada. O rapaz era quieto. Foi então que ouvimos um uivo, um grito. Numa estrada indo para o interior de São Paulo. Saímos em direção aos uivos e gritos. Quando chegamos lá, 3 cães estavam cercando uma família. Quando descemos, todos do carro, os cães ficaram parados, ficaram nos olhando. Alexandre foi com cautela até a cabana e tirou a família de lá, sem nenhuma reação dos cães. O melhor deles se transformou. Era uma mulher. Era uma mulher linda. Era Elizabeth. Era ela. Era Elizabeth. Ela havia se transformado em um cane. Me olhou com desprezo. Quem eu amei demais agora não era mais a minha companheira. Meu amor. Ela agora era a caça. Ponto final. Deveria aceitar e simplesmente seguir. Agora era pactuada. Uma aberração. Um monstro. Alguém que já foi
alguém para mim, nada mais. Simplesmente assim. Samir saiu da toca? Disse ela rindo. Seu corpo nu sendo beijado pela lua. Eu olhava aquilo e não podia acreditar que ela se tornou o que caçávamos. Mas mesmo assim, ela estava linda. Como num filme, muitos flashes começaram a passar pela minha cabeça, de nossas vidas juntos, dos momentos felizes, brincadeiras, e agora ali, em minha frente, ao lado dos cães. Ela era um deles. Um sentimento muito humano subia pela minha espinha. Já não controlava o tremor de meu corpo. Não contive o pranto. Elizabeth, você agora é um cane? Por quê? Como você pôde fazer isso? Agora você machuca as pessoas? Sim, Samir. Eu sou uma loba. Agora tenho meu alfa. E eu calço de outro jeito. E antes que ela terminasse, eu perguntei: seu alfa? Sim, meu alfa. As coisas são diferentes agora, Samir. Não tenho tempo para essas ircunsões. A vida seguiu. Você é como imortal, não vê? Era isso que eu não fiz. Outro veio e fez. Eu não sabia como reagir. Não sabia se aquela dor iria passar. Dalibor somente me olhava. Ouvia de longe meu coração batendo rápido, amargurado, quebrado, destruído sem esperança. Ela se transformou novamente. Deu as costas e partiu. Dalibor dizia algo, mas eu só pensava em Elizabeth transformada. Em Cane, eu queria uma vida melhor. Uma vida para que ela vivesse em paz. Mas não era esse o desejo dela. Sim, eu achei que saberia o que era melhor para ela, mas estava errado. Sua vontade era realmente ser uma criatura, e agora ela matava a gente. Era difícil de conceber. Samir, você está bem? Disse Dalibor me olhando. Voltei da prisão dos meus pensamentos e o abismo da mente. Todos os meus pensamentos acordei de meu transe e respondi olhando para ele, com os olhos marejados e mais vermelhos do que de costume. Fala aí, Dalibor. Recomponha-se, Samir, disse ele. Eu, olhando para Dalibor, não sabia o que fazer. Agora Elizabeth estava correndo atrás de novas presas. Teríamos que impedir. Era nossa obrigação impedir. Não sabia se teria coragem de feri-la. Foi então que Dalibor me olhou e disse: ela já não é mais aquela a quem você amou. Ela simplesmente se tornou outra coisa. O que você vai fazer agora, Samir? Eu, olhando para ele, disse que não sabia. Então ele disse: vamos caçar. Afinal, você é um caçador. Ficamos tempos rodando por aí. Em um dia encontramos com um mendigo. Conseguimos abatê-lo rápido. Meus pensamentos não saíam daquela mulher. Ela me visitava todas as noites, agora com aqueles dentes saindo para fora de sua boca, com aqueles olhos vermelhos, com aquela sua frieza. Elizabeth não era mais quem eu achei que era. Em uma de nossas caçadas, conseguimos abater 2 canes. Elizabeth apareceu.
Deu uma mordida muito grave em Dalibor, em sua perna, quase o inutilizando. As coisas estavam ficando mais graves. Naquele momento eu não tive coragem de reagir. Não tive coragem de machucar a minha amada. Mesmo ela tendo se transformado em um cão do inferno, uma pactuada, algo que nós caçávamos. Não tinha coragem de machucá-la. Ela me olhou. Então, do meio das montanhas, ouviu-se um uivo. Ela levantou, farejou o ar. Eu pude notar que suas orelhas se mexiam. Então ela saiu, correndo. Eu só olhava ela se distanciar. Ela ia de encontro àquele uivo. Não pude me conter. Tive que ir atrás. Dalibor machucado me gritava: Samir, não se vá. Isso é uma armadilha. Mas eu nem bola dei. Só corri. E ao chegar no pé da serra, notei uma criatura, pequena e estranha. Senti o cheiro dele, era familiar. Não sabia distinguir o que era. Só sei que era como se fosse uma mistura de vampiro e lobo. O que seria aquilo? Eu nunca tinha topado com um daqueles na minha vida. Avancei para cima da criatura, que em um movimento rápido se esquivou. Um dos cães foi e me deu um soco muito forte, que caí no chão. Olhei para Elizabeth, ela estava na frente daquela pequena criatura. Vi em seus olhos que ela estava disposta a defender com unhas e dentes aquilo. Eu não sabia mais o que fazer. Então ela jogou a criatura nas costas e saiu, em um galope muito rápido. Pobre Elizabeth, esquecera de quem eu era. Mais rápido do que ela, alcancei e me pus em sua frente. Com os meus olhos vermelhos, as minhas presas saindo muito forte da boca, olhei para ela. Olhei para aquela criatura em suas costas. Então disse: Você escolheu isso. Então, agora vai ser o seu fim. E dessa coisa grotesca que você tem aí. Elizabeth se levantou, colocando a criatura no chão. Começou a rosnar. Um rosnado de ódio. Eu percebi em seus olhos que ela com certeza ia morrer por aquilo. Pois bem, então era isso. Ela poderia morrer por ele. E era eu quem iria matá-la. E logo depois iria matar aquela criatura também. Uma luta sangrenta se iniciou. Eram patadas, mordidas, unhadas, sangue, pelo, carne sendo cortada. A criatura pequena só nos olhava, já exaustos. Eu parei e percebi que Elizabeth era muito mais forte do que eu imaginara. Ela se destransformou, toda cortada, com muitas marcas em seu corpo. Ela me olhou, cansada, e disse: Samir, você não pode matar ele. Eu ainda, com o meu vigor, olhei e falei: vou matar os dois. Foi então que ela me revelou. Sabe por que eu fui para o lado dos cães? Sabe por que eu me transformei? Porque você quer sensação de poder. Você quer poder machucar as pessoas. E isso eu não vou permitir, disse a ela, já me preparando para um último ataque.
Mesmo lutando contra todos os meus instintos, eu ia matá-la. Samir, se é isso que você quer fazer, faça. Mas você tem que tomar conta dele. Dele quem? Desse outro monstro? Minha vida já está cheia de monstros. Ele não é apenas um monstro. Ele é seu filho. Naquele momento eu parei e não sabia mais o que fazer. Por que Elizabeth se juntou aos cadelas do inferno? Por que ela se transformou? Tudo isso passava pela minha cabeça quando ela me olhou e me disse: me juntei a eles porque era essa a única maneira de deixar o nosso filho seguro, de todos os caçadores que viriam caçá-lo, de todos os cães que viriam matá-lo. Sim, Samir, nosso filho é um híbrido. Olhando para aquela criatura, não sei se poderia chamar de filho. Olhando para Elizabeth, vendo tudo aquilo, sem poder fazer muita coisa. Pensando qual seria o próximo passo. Dalibor chega até mim e diz: use a cabeça, não deixe a emoção dominar. Essa coisa é uma ameaça para nós e para os humanos. Olhei para ele e disse: vou escondê-lo, Dalibor. Aonde, Samir? Não sei, mas preciso esconder ele. Não dá para ficar assim. Cara, muitos viram atrás dele. Por mais estranho que seja, meu sangue corre nas veias dele. Dalibor me olha. Com a criação que Elizabeth te deu, o sangue de muitos vão correr em suas presas. Não vê isso? Ele disse, me olhando. Elizabeth, nessa hora, se transformou. Num momento de distração, golpeou Dalibor. Pôs o garoto nas costas e correu mata adentro. Eu fui atrás por conta do híbrido. Ela estava mais lenta. Me coloquei em sua frente. Ela parou. Pude olhar em seus olhos vermelhos que ela estava muito assustada. Assustada por demais. Ela conseguia ter consciência em sua forma de fera. Me espantei com isso. Olhei em seus olhos mais uma vez e comecei a falar. Se acalme. Eu vou proteger vocês. O garoto saiu de suas costas. Ele era diferente. Me cheirou. Eu estranhei aquilo. Não pude evitar de lembrar de meus filhos humanos, os quais há muito eu não via. Comecei a ter empatia por aquele ser. Enquanto ele me cheirava, Elizabeth, já em sua forma humana, se aproximou dizendo: ele sente o cheiro do sangue que corre em suas veias. Ele te reconhece. Sabe que você é o seu pai. Nesse momento eu peguei ele no colo e senti o afeto dele por mim, como há muito tempo eu não sentia. Tirei meu celular do bolso e fiz uma ligação. Alô, Alexandre, onde você está? Do outro lado da linha, ele me respondeu: estou retornando. Ative sua localização para que eu possa te encontrar. Beleza, me rastreie e venha o mais rápido possível. Liguei a localização e voltei a atenção para Elizabeth. Tirei meu casaco e a cobri. 1h30 depois ouvi o som do V8 se aproximando. Era Alexandre com um Galaxy. Aquele jovem rapaz realmente me surpreendeu em muitos dos aspectos. Saímos do mato e entramos no carro. Quando ele olhou para o jovem híbrido, se assustou por demais. Depois notou Elizabeth, sentiu o cheiro de morte em seu corpo. Reconheceu meu casaco e notou ela nua por debaixo. Por debaixo da veste. Eu só olhava para ele. Sua descrição era maior do que sua curiosidade. Apesar de pouca idade, aquele garoto realmente sabia a hora de se calar. Silencioso como um gato, ele abre o porta-luvas e tira uns hambúrgueres de uma rede conhecida.
e entrega para a mulher. E ao entregar o outro para o garoto, nota que agora ele não passa de uma simples criança. Já não estava mais em sua forma animalesca. O silêncio era agoniante dentro daquela banheira. Somente o motor roncava lá fora e os faróis rasgavam a madrugada. Você parou para comprar lanches? Eu disse a ele. Não foi só isso não, viu? Ele puxou por debaixo do banco uma caixa de isopor. Eu já sabia do que se tratava. Era meu tônico. Eu bebi. Notei outra bolsa. Alexandre me olhou como se perguntasse por Dalibor, mas nada disse. Somente uma palavra de sua boca saiu em forma de pergunta. Sítio? Balancei a cabeça positivamente e seguimos noite adentro, rumo à propriedade dele. Alexandre, um jovem caçador. Ele que outra hora tinha entrado em meu rancho com os amigos atrás de tal vampiro que tinha salvado uma moça de um estupro. Eu o reconheci, mas nada falei. Pude vê-lo pelas brechas da madeira do celeiro. Quem diria que um jovem tão curioso poderia ser de grande utilidade? Olhava para ele. Lembrei dele tirando a família da cabana que Elizabeth e os outros atacavam. Estava perdido em meus pensamentos e confusão de sentimentos quando notei o carro parando. Tínhamos chegado no sítio de Alexandre. Ele separou algumas roupas de sua falecida mãe e deu para Elizabeth. Pegou algumas outras roupas e cobriu meu filho. Agora eu sabia. A decisão de trazê-lo conosco não foi errada. O dia anoiteceu. O dia amanheceu. Elizabeth e as crianças foram se deitar em uma cama limpa. Então desci até a cozinha e notei Alexandre lubrificando as armas e borrifando água benta. Ele aprendeu muito bem. Eu olhei a disposição daquele jovem. Vi que ele era incansável. Ele era o homem para o trabalho. Sentei em uma cadeira ao seu lado e comecei a contar a história. Contei tudo. Ele ficou de boca aberta. Parou, pensou, apoiou sua mão em meu ombro e disse: Não se preocupe. Eu sempre guardo seus segredos para te proteger. Não é de hoje. Agora a cara de surpresa era minha. Ele sabia que eu estava no celeiro? Sabia que tinha me escondido? Puxa, agora me lembro. Quando seus amigos estavam chegando perto do celeiro, ele os distraiu. Interrompe meus pensamentos dizendo: Vá descansar, vou no sítio vizinho e já volto. Saiu andando. Eu fui me despedir de Elizabeth, o garoto. Quando bati em sua porta, ela pediu para eu entrar. Eu entrei. E quando ia dizer bom descanso, ela me interrompeu. O nome dele é Aquiles. Afirmei com a cabeça com um gesto. Bom descanso para você e Aquiles. E fui para meu quarto. O dia se arrastou. Fui acordado no final do dia, com 2 cabras berrando. Alexandre havia matado uma delas. A outra ele deixou presa. E logo eu iria ver o quanto aquele rapaz era esperto. Ele assava a carne enquanto a noite caía. Uma enorme lua se revelava. E o garoto com algumas cervejas e uma ótima garrafa de uísque. Comecei a beber com ele e comer um pouco da carne. E é claro que ele guardou um pouco do sangue da cabra para mim. É delicioso um pouco de sangue em um copo de alguma bebida alcoólica. Elizabeth e Aquiles desceram e se juntaram a nós. O garoto começou a comer carne e não parava. Ele olhou para a cabra. Ela era uma presa. E logo Alexandre disse:
é de vocês. Eles nem perderam tempo. Apesar de muita carne que o garoto e sua mãe comeram, eles não estavam satisfeitos. Elizabeth tirou a roupa, dobrou e a deixou em uma mureta no alpendre. Aquiles fez o mesmo. Se transformou. Aquiles foi o primeiro a atacar. Ele abriu a boca da cabra e retirou seu coração, que ainda batendo, levou até a boca e devorou. A cabra não gritava mais. Somente os rosnados da fera e do híbrido poderiam ser ouvidos. Alexandre buscou em seu arsenal uma 762 e pôs ao seu lado. Me olhou e disse: "Só por garantia, né?" Eu respondi sim, mas com a mão pedi calma. Ele estava muito afoito. Vimos aquilo. Foi quando senti uma presença. Não me assustou, já sabia quem era. Saindo da escuridão, ele se revelou. Era Dalibor. Chegou sorrateiro. Então me disse: "Belo exemplar que você tem aí." Fez ele direitinho. Dalibor, meu amigo, preciso de você mais uma vez. Preciso que me ajude, e agora com meu filho. Dalibor, sorrindo, disse sim. Então continuou mais uma vez, passando seus conhecimentos para meu filho. Estava sendo mais uma vez um mestre na arte do controle e das habilidades, mas em seu íntimo, ele não acreditava que poderia conter Aquiles. Elizabeth também passou a se controlar. E como não estou contando um conto de fadas, uma noite estava inquieto e vi uma sombra se escondendo por trás das árvores. Dalibor saiu pela porta de trás. Alexandre e eu estávamos preparados para atacar. Foi quando ouvimos um grito de dor. Era Dalibor. Tinha sido arremessado por alguns metros. Corremos até lá. Quando chegamos, havia um demônio com chifres. Ele era vermelho. E ao chegar, disse: "Diabos." Ele disse então: "Não sou ele." Mas ele deseja muito ter seu filho com ele. Sua mulher fez o pacto quando ele estava com ele na barriga. Comprei o acordo desse demônio. Agora vou levá-lo para o meu patrão. Satã o deseja. Todos estávamos prontos para atacar. Foi então que ele derrubou todos nós com um só golpe. Ele chegou perto da casa. Elizabeth, já transformada, tentou impedir, mas aquilo era forte demais. Quase a matou. Quando estava saindo com Aquiles debaixo do braço, caiu de joelhos e soltou meu garoto. Ouvi uma voz saindo por detrás da casa. Era Alexandre, com um livro na mão. Parecia falar latim. Ele estava exorcizando o tal demônio. Com um livro na mão esquerda e uma .40 na direita, ele lia com fervor. O demônio estava ficando fraco. Tentou pegá-lo. Dalibor e eu seguramos. No fim da oração, Alexandre tirou em sua cabeça e disse: "O próximo é o seu patrão." O demônio se fez uma fumaça preta. Agora, além de todos os outros perigos, o príncipe do inferno queria meu garoto. O cerco estava se estreitando. Nossa luta só está começando. Com o cerco se fechando, não tínhamos muito o que fazer ali, mas não poderíamos mais ficar. Aquela noite se passou lenta. No outro dia falávamos com Alexandre, que foi uma peça fundamental para derrotarmos o ser das trevas. Eu elogiava muito Alexandre. Achava que ele, como um humano, sem força, sem rapidez, sem se transformar em algum tipo de criatura, não teria muitas utilidades. Mas ele se mostrou ser o homem certo para o trabalho. Dalibor permanecia em silêncio absoluto. Estava só em seus pensamentos. Achei melhor deixar ele em paz. Alexandre saiu para fazer as suas coisas, que, como sempre,
eram para melhorar as nossas caçadas. Só que dessa vez ele não voltou ao entardecer. Me perguntava se o confronto com o demônio foi demais para Alexandre. Ele estava sumido fazia 3 dias e 2 noites. Ele não aparecia. Estávamos sentados. Dalibor se levantou e disse: "Chega, vamos embora. Não podemos mais ficar aqui." "Como assim? E Alexandre?" eu perguntei. "Ele nos abandonou. Temos que ir embora." "Ir para onde?" "Para qualquer lugar longe daqui. Nos esconder, sumir do mapa sem deixar rastros." Então, furioso, eu respondi: "Essa entidade, demônio, o que quer que seja, nos achou. E vai nos achar em qualquer lugar. Se não for aqui, será em outro lugar. Não temos escapatória." "Samir, você quer proteger o seu filho ou não?" "Sim, mas não podemos abandoná-lo." A discussão estava ficando quente. E já estávamos nos preparando para travar uma batalha, quando Alexandre atravessa a porta e diz: "Calma, suas vampiras loucas. Eu já cheguei." Dalibor olha para ele e diz: "Ótimo. Chegou, então vamos embora agora." Alexandre olha para Dalibor e diz: "Não. Não vamos para lugar nenhum. Fique calado, seu vampiro idiota. Eu estou assumindo agora." Dalibor e eu olhamos para ele ao mesmo tempo. Ele, com uma cara assustada, nos disse: "Mas é só por um tempo." "Samir, antes de terminar, Alexandre o interrompe. Pega um copo, atira em Dalibor e diz: "Já mandei você se calar." Dalibor avança em Alexandre com fúria, mas Alexandre, que estava com a mão em um amuleto na sua mão direita, encosta o tal artefato no peito de Dalibor e o arremessa longe. A essa altura eu já estava a boca aberta. Então olhei para Alexandre e perguntei: "Que bruxaria é essa?" Ele põe um amuleto no bolso, um tipo de medalhão. Dá a mão para Dalibor, o levanta e diz: "Me desculpe por isso. Precisava saber se funcionava." "Era só você me pedir, seu idiota. Faríamos o teste", disse Dalibor. "Não é bem assim que funciona." Tirou novamente o amuleto e pôs em Dalibor. E nada aconteceu. "De onde você tirou isso?" "Há um dia de viagem, existe uma bruxa branca que lida com magia branca. Também luta contra as forças das trevas, sabe? Fui até lá e ela me disse que existem muitas maneiras de ludibriar esses seres das trevas. Então pensei que com essa nossa nova luta poderíamos usar outros métodos. Também, quando estive lá, senti muita paz. Ela me disse que são os espíritos de luz." "Tipo anjos?" perguntou Dalibor. "Não sei, mas são de luz", responde Alexandre. "Nossa, como assim?" eu perguntei. "São espíritos que servem à luz." "Então são eles os culpados da conta estar cara." Quando ia começar a rir, me calei quando vi os dois me olhando sério. Dalibor se calou por um instante e começou a falar. "Eu era europeu. Minha vila sofria com ataques de estranhas criaturas. Sempre nos defendíamos como podíamos. As batalhas eram sangrentas. Todas as vezes era um banho de sangue. Um dia chegou um estranho oferecendo ajuda. Disse que poderia combater fogo contra fogo, que poderia dar um jeito nas criaturas. Eu vi o estranho se pôr na entrada da vila, como um vigilante, um guardião noturno, como preferirem. Quando uma das criaturas chegou, era um tipo de réptil, um réptil humanoide.
e tinha um gosto estranho por crianças recém-nascidas. Era muito estranho. Todas essas criaturas apareciam no meio da noite. Elas vinham nos assombrando há muito tempo, até que ele chegou. Viu o estranho destroçar várias criaturas. Esse réptil, ele arrancou todos os seus membros com as próprias mãos. Todos ficaram impressionados com a força do forasteiro. Logo, todos davam tributos a ele. E nem muito demorou. Ele já estava cobrando mais do que todos poderiam pagar. Ele também gostava de sangue. Ele também era um como nós, Samir. Ele era uma das criaturas das trevas. Ninguém mais queria pagar o débito com ele. Agora, ele era a criatura mais perigosa que tinha na vila. Em uma incursão para liquidá-lo, ele me transformou no que sou hoje. E quando sentir o poder dentro de mim, aqueles que me fizeram mal pagaram com sua própria vida. Ele me ensinou durante um tempo, como se fosse meu mestre, assim como fui para você, Samir. Só que ele me ensinou outra coisa. Me ensinou a deixar um rastro de sangue por onde eu passava. Alguns caçadores conseguiram ceifar sua vida. Então continuei, sozinho pela estrada, me escondendo e me alimentando apenas de animais. Foi assim que decidi não machucar os humanos, a espécie que um dia eu pertenci. Bom, pessoal, essa aí é a outra parte. A gente já está criando a próxima, certo? E espero que vocês tenham gostado. Depois de ouvir e saber um pouco mais sobre a história de Dalibor, parei para pensar que nós éramos um grupo mais estranho que já ouvi falar. Um cane do inferno, 2 vampiros, minha cria vampiro com cane e um humano cheio de artes manhas. Então pensei, por que não arriscar com os espíritos de luz? Afinal já estávamos na chuva mesmo, então não seria nada demais. Uma vez que conseguimos nos juntar para tentar fazer o bem, Samir Alexandre me chamou. Vamos até a Bruxa Branca. Sim, vamos. Conseguimos todos entrar no Galaxy de Alexandre. Por incrível que pareça, estávamos felizes. A viagem seguiu normal. Dalibor até aprendeu a dirigir. Estávamos rindo e paramos no amanhecer para descansar. Aquela pequena viagem nos aproximou mais. Estávamos felizes depois de tantas batalhas e demônios nos perseguindo. Isso era como se fosse um tempo de tudo aquilo que vivíamos, do terror, de todo o sangue, de todo o cansaço e peso sobre as nossas costas. A jornada era árdua. Esse tempo foi bom, como um bálsamo. Enfim, chegamos até a tal Bruxa Branca. Uma casa às margens de uma bela lagoa, uma grama bem verde, algo que era muito bonito e há muito não via. Era um ótimo lugar. Mas quando Elizabeth passou pela cerca, foi arremessada ao chão, se debatendo, como se tivesse uma convulsão. Me apavorei. Dalibor parou na cerca. Quando fui entrar, havia algo que não me deixava entrar. Uma força invisível me prendia do lado de fora. Alexandre pegou o meu garoto e me entregou do lado de fora da cerca. Eu olhei para Dalibor. Ele, com preocupação no olhar, me disse: Samir, não fomos convidados a entrar. Por mais que tentamos fazer o bem, o mal nos criou. Alexandre passou por nós e chamou a mulher dentro da casa. Ela veio e viu Elizabeth se debatendo, gritando. Estava espumando pela boca. Falou algumas palavras. Passou um pó branco em sua testa. Elizabeth, quando vimos uma sombra sair de dentro dela. E o cheiro que ela exalava havia sumido. Então ela nos olhou e disse: podem entrar. Aquela força invisível se desprendeu do nosso corpo e pude me mexer novamente.
Entramos. Elizabeth estava estranhamente calada. Apertava nosso garoto contra o peito. A velha senhora começou a falar. O demônio que estava em você saiu. Você é humano. Mas a senhora, como pôde antes de Elizabeth terminar de falar, a senhora sorrindo disse: Calma, eu sei de sua necessidade de se transformar. E dessa vez vamos fazer certo, para que essa sua fome não faça você machucar ninguém. E essa sua raiva você poderá controlar. Ela olhou para Dalibor e disse: Muito conhecimento, muitos feitiços, você sabe. Que as coisas vão só piorar para você, não é? Mas, disse Dalibor sorrindo, a senhora disse: as dores do passado vão alcançar você no presente e futuro. Terá que fazer uma escolha que deveria ter sido feita no passado. A senhora me olhou e começou a falar. Você acha que passará a eternidade assim? Acredito que sim. Afinal, fui transformado nisso. Então a senhora me disse: não vai. Achará sua família no além, no outro lado. Mas agora peço que vocês descansem. Senhora, está de noite. Se dormirmos agora, o que será de nós quando o sol raiar? Dalibor disse com uma voz mansa. A senhora tinha uma pele branca, não aparentava muita idade. Sua pele quase não tinha linhas de expressão, mas seu cabelo era completamente branco. Uma mulher de pouca estatura que impunha um enorme respeito. E assim o sol se fez presente. Eu e Dalibor estávamos em um quarto escuro. Estávamos sentindo o efeito da falta de sangue, da abstinência. Se preferirem. Foi então que a bruxa abriu a porta e disse: Bebam. Ela estava com 2 xícaras e algo que tinha um gosto muito ruim. Logo pegamos no sono. E tive estranhos sonhos, num lugar escuro com algumas criaturas estranhas. Posso até dizer que eram almas no inferno, mas não sei bem o que era. Começava a brigar com esses seres e em seguida vinha um homem que iluminava o lugar todo. A luz feria a todos, menos a mim. Acordei e vi a porta do quarto aberta, e o sol invadiu o pequeno cômodo. Eu vi Dalibor acordar, e saímos pela pequena porta. Dalibor olhou para o sol e começou a chorar. Samir, a bruxa, nos fez andar de dia. Essa sensação é ótima. A propósito, eu me chamo Morgana, e agora vocês têm vantagens contra as trevas. Dalibor fez algo que me impressionou bastante. Ele abraçou a bruxa. Chorando, disse que era muito bom poder ver o sol. 2 dias se passaram. Vi Alexandre devorar muitos livros de Morgana. Agora teríamos um mago branco ao nosso lado. Fora as orações de proteção que ele aprendeu a fazer. Agora era a vez de Elizabeth. Estávamos sentados na porteira. E eu e Dalibor vendo o sol. Vimos Morgana e Elizabeth no quintal. Morgana começou a dizer para Elizabeth: Você fez um pacto para virar um Cani. Mas eles só aceitaram por sua herança. Você é cigana e pertence ao clã Oraranu, de origem egípcia. Você já vem com o seu sangue lupino. Fez um círculo com algumas pedras. Elizabeth ficou lá sentada. Quando a noite se fez presente, uma enorme lua cheia se mostrou. E Elizabeth se transformou novamente, mas agora num lobo cinza claro, de olhos amarelos, bem maior do que sua forma de Cani, quase chegando a 3 metros, ou pelo menos me pareceu isso. Mais alguns dias Elizabeth tinha dominado sua nova forma. Era um sonho, mas todos os sonhos acabam. E em uma noite, quando comíamos, seres negros apareceram pelo cercado. Vimos esses seres, mas também
Vimos os seres de luz, que emanavam uma luz branca aos seres trevosos. Eles se debatiam. Os seres de luz não era uma guerra, e desta vez não estávamos sós. Pela primeira vez tínhamos alguma vantagem, mas isso demorou pouco. Senti uma presença maléfica, e de repente meu garoto correu para dentro. Um estrondo, e a porteira junto com a cerca caíram. Junto com a entrada da casa, foram para os ares. Foi aí que entrou no quintal. Vi que se tratava de um vampiro e foi logo dizendo: se não existir cerca nem casa, eu não preciso de permissão para adentrar. Ele estava com muitos outros. Elizabeth se transformou e partiu em um ataque feroz contra os cadáveres ambulantes. Destroçou 2, mas isso era para distração. Um diabo parecido com um anão pegou meu garoto. Dalibor foi atrás, mas o outro vampiro jogou longe. Tirou o capuz da cabeça e disse: Dalibor, meu pupilo, está com outra raça agora. Eu vou levar esse híbrido para um dos meus mestres do inferno. Dalibor, se quiser me encontrar, essa bruxa aí, ela sabe uma passagem que fica para o submundo. E sumiram. Elizabeth chegou gritando que levaram nosso filho. Eu entrei em parafuso. Histérico, perguntava para Dalibor de onde ele conhecia esse vampiro. Dalibor me olhou e disse: esse é o maldito vampiro que me transformou. Aquele que apareceu na minha vila. Todos nós nos olhamos e ficamos super preocupados. E agora? Nossa luta ia ser no submundo? Que diabos o vampiro que te transformou quer com meu garoto, Dalibor? Não sei, Samir, mas vamos descobrir. Se vocês vão fazer essa viagem, vão precisar de ajuda dos espíritos de luz. A viagem será longa e muito difícil. Vocês agora vão para o submundo. Não é como atravessar a rua e pronto. As coisas irão piorar muito, até melhorarem, disse Morgana. Ela nos pedia calma. Mas como ter calma? Como pode ter tanta injustiça, tanto ódio? Quando não é o ser humano que destrói nossas famílias, o amor que construímos, agora são todos os monstros, todos os espíritos maléficos. Então, agora, o ódio será meu combustível. Não terei mais compaixão. Esse mundo me enoja. E agora vamos. Se temos que enfrentar o diabo, que assim seja. Elizabeth me olhava com um olhar de desespero. Um certo tipo de reprovação. Como se a culpa fosse toda minha. Tudo aquilo que acontecia, as coisas que estavam indo de mal a pior. Mas eu não podia deixar a peteca cair. Agora era tudo ou nada. Lutaríamos contra os espíritos nervosos em seu ambiente. Os espíritos de luz nos davam apoio. Morgana viajou conosco até a entrada de uma caverna, onde lá abriria uma espécie de portal para o outro plano, outra dimensão. Não importa. Nossa última batalha será travada, onde quer que seja. Monstro contra monstro, luz contra as trevas, magos contra magos. Na Terra ou em outra dimensão, no inferno, não será bonito, não existe esperança. Não terá piedade, nem arrependimento. Nos preparamos, descansamos bastante. Morgana nos acordou logo cedo. Iríamos caminhar de dia. Todos estávamos prontos para aquilo. Era matar ou morrer, simples assim. Morgana nos levou até a tal caverna. Fez um rabisco no chão. Disse algumas palavras. Alexandre estava com o que parecia um terço na mão. Rezava uma reza estranha. Não sei dizer o que era. Nada que meus olhos pudessem enxergar foi revelado. Então, passamos por uma fissura na rocha. Primeiro foi Dalibor, querendo encontrar o ser que o transformou.
Elizabeth me deu um beijo e com essas palavras ela me acalmou. Acalmou meu coração. Ela disse: Samir, meu amor, não tema o mal. E me perdoe por tudo que fiz você passar, por esconder o nosso filho, por esconder ele de você, pelo pacto que eu fiz com os cães do inferno. Me perdoe por tudo, meu amor. Eu quero que saiba que nunca deixei de pensar um só dia em você. E agora, nosso amor com certeza vai durar muitas vidas. Principalmente agora que vamos para o inferno. Me deu um beijo e atravessou. Quando eu ia passar, Alexandre me deu um amuleto, um soco no meu ombro e disse: Eu sempre achei que iria para o inferno pelas maldades que fiz. Mas olha que chique, vou em carne e osso. E fui atravessando o portal. Olhei para trás e vi Morgana, e atrás dela haviam milhares de seres com capas negras. Ela sorriu com o canto da boca e pôs o dedo na mesma, me pedindo silêncio. Acenei com a cabeça positivamente. Atravessei. Do outro lado já não era mais a caverna, e sim um lugar sombrio, com vegetação rasteira e grandes árvores. O lugar era morto. Eu olhei para Elizabeth e ela estava com lágrimas nos olhos. Disse que me amava. Elizabeth, se aqui for nossa última morada, se houver outro lugar para nós encontrarmos, pode apostar que eu irei atrás de você. E obrigado a todos que estarem aqui comigo por fazerem essa jornada. Todos fizeram um movimento de cabeça de forma positiva. Tomei Elizabeth em meus braços e nos beijamos. Logo em seguida ela se transformou. Dalibor começou a correr, oculto pelas trevas. Ele parecia saber o que estava fazendo. Estava no seu habitat natural. Ele se revelou ser um ser das trevas. Olhei para trás e vi Morgana passar pelo portal, com todos aqueles seres, de túnicas negras. Eram muitos. Andamos um pouco. Elizabeth começou a gritar que tinha visto nosso filho, mas todos nós só vimos um pequeno demônio. Ela partiu para cima dele e o dividiu ao meio, quando notou que era apenas uma ilusão. Bom, se é guerra, que comece de uma vez. Chegaram mais criaturas estranhas, depois do barulho que Elizabeth fez ao matar aquele demônio. Começou a luta, e logo muitos apareciam, mas acham que eram de uma classe inferior. Ou talvez o lugar nos deixasse mais forte. Não sei o que era, mas eles caíam como moscas. Alexandre entoava uma reza que os desnorteavam. Eu parei, olhei ao meu redor. Estava fácil demais. Ouvi Dalibor gritar: Recuem, é uma armadilha! Corremos até uma colina e vimos os verdadeiros demônios vindo até nós. Liderados por aquele que transformou Dalibor. Ele fitou Dalibor e o outro vampiro estava montado em um enorme cão que parecia ser feito de fumaça. Morgana chegou e se iluminou, e todos aqueles seres tiraram as túnicas, e podemos ver que eram os espíritos de luz que se juntaram em um esforço enorme para nos ajudar a combater as forças das trevas. Dalibor viu sua chance e partiu para cima do outro vampiro que estava distraído, chamando mais hordas de soldados das trevas. Então começaram a travar uma terrível batalha. As unhas de Dalibor estavam enormes, seus olhos negros com um contorno vermelho. Se não conhecesse o meu amigo, não iria saber quem era das trevas ou não. A luta se estendeu por horas. O número deles crescia, mas nós éramos mais fortes. Foi então que aconteceu. Dalibor levou um golpe que o deixou sangrando muito. O vampiro que o transformou ria, mas ele não contava com uma coisa.
que eu estava ali. Parti para cima dele. Na minha ira, bati tanto nele, mas tanto que seu rosto cadavérico ficou ainda pior. No meio disso tudo, um demônio pulou em mim. Eu me distraí, e ele apareceu com o meu filho, o matando em minha frente. Caí de joelhos no chão. Alexandre correu, tentando lançar um feitiço, mas foi golpeado, caindo perto de Dalibor. O vampiro ria debochado de mim. Foi quando vi um enorme cão cinza pulando no vampiro. Ele o mordia ferozmente. O vampiro arremessou Elizabeth no chão e se levantou tonto, olhando para todos os lados, mas não havia ninguém para vir ao seu socorro. Elizabeth se levantou. Ela rosnava e babava. Uivou e me olhou. Naquela hora eu entendi. Não era hora de lágrimas, e sim de sangue. Nada de luto, apenas de vingança. Foi então que um urro tremendo fez o vampiro gerar os ossos de sua espinha. Dalibor se levantou. Alexandre, com a mão no ombro sangrando, olhou para Dalibor e disse: "Não te dei o meu sangue à toa. Vamos, acabe com ele." Dalibor estocou sua mandíbula, e eu não queria estar no lugar daquele vampiro. Foram muitos sangues, foram muitos socos que quebraram seus ossos. Ele puxou um sabre para ferir Dalibor, mas o lombo cinzento arrancou a sua mão, numa só mordida. Dalibor continuou batendo, até que, sem forças e todo deformado, o vampiro foi ao chão, de joelhos. Dalibor cravou suas presas naquele dejeto, aquele ser desprezível. "Dalibor, pare!" eu gritei. Empurrei Dalibor de canto, fechei a minha mão e arranquei o coração daquele filho da puta. Vi seu coração bater em minha mão. Então atirei ao chão e pisei em cima. Elizabeth se ergueu e com uma patada arrancou sua cabeça. Elizabeth se virou para mim e, com os olhos cheios de águas e já se destransformando, apontou para próximo de mim. Quando vi um garoto translúcido, o meu garoto, que ali virava um fantasma. Como pode ele estar de pé e seu corpo decapitado jogado ao chão? Um dos espíritos de luz fez um cafuné em seu cabelo e, como se ele tivesse se materializado, me deu um abraço e disse que me amava. Abraçou sua mãe e disse que amava ela também. E que sim, nós seríamos uma família em outra vida, muito em breve. A bruxa não tinha errado. Encontrei a minha família no submundo. Voltamos todos pelo portal. Eu, Dalibor e Elizabeth éramos humanos. Quando pisamos no chão da caverna, um espírito de luz nos falou: "Vocês acabaram com o vampiro que transformou Dalibor. Então ele voltou a ser humano. E como o vampiro que te transformou, Samir, não existe mais, você também é humano. E Elizabeth, nós livramos você da sua maldição." Alexandre foi curado da mordida. Saímos todos de lá. Voltei para o meu sítio. Dalibor sumiu no mundo dizendo que queria lembrar de sua humanidade. Morgana, Alexandre, Elizabeth e eu não só caçávamos mais criaturas, e sim ajudávamos aquelas que queriam ter uma vida direito, sem deixar rastros de maldade, rastro de sangue, pilhas de corpos. E esse é o fim do vampiro caçador de lobisomem. Será?